Lucas capítulo 24, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 13. Uma história bem conhecida, uma história que fala do domingo da ressurreição, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, a partir do verso de número 13. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Lucas 24, 13. E assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, não estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais ocorrências? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a mensagem de número 65 sobre o ministério de Jesus, estudado a partir da narrativa de Lucas. Hoje é a última mensagem desta série sobre o Evangelho de Lucas. O contexto desse texto, irmãos, é: Jesus morreu. Vimos isso no domingo passado. Mas hoje é domingo. Esse texto que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler e vamos refletir sobre ele, é a narrativa do domingo. Então ele já morreu, ele já foi para o túmulo, já passou-se o final do sábado, de sexta, já passou todo o sábado, e agora no 3º dia, pela manhã, as mulheres já foram ao túmulo para jogar ainda mais perfumes do corpo de Cristo, e quando elas chegaram lá, a pedra que estava tapando a entrada do túmulo, a pedra foi removida. Elas entraram e não viram o corpo de Jesus. Quando elas estão saindo do sepulcro, os anjos que ali estão conversam com ela, dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Vá a Jerusalém e diga isso para o povo. As mulheres, então,
ficaram extasiadas, maravilhadas e correram para Jerusalém, reuniram a comunidade e disseram: olha, nós fomos lá e os anjos disseram que ele não está mais lá, ele ressuscitou. E aí, então, é a vez dos homens, então, irem até o sepulcro. E alguém poderá perguntar: mas reverendo, as mulheres já não haviam dito? Sim, as mulheres haviam dito, só que naquela época, naquela ocasião, na sociedade judaica, a voz da mulher, a opinião da mulher não era levada em consideração. Então os homens correm lá com João e Pedro, e eles, quando chegam lá, verificam a veracidade do relato dos anjos e das mulheres. De fato, Jesus não está lá. Pois bem, é domingo. Os discípulos estão entristecidos, estão maravilhados, mas estão sem saber entender direito o que se passa. E esse episódio que nós estamos lendo narra dois desses discípulos. Eles estão caminhando de Jerusalém para uma aldeia lá próxima. A aldeia de Emaús dista 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. É uma boa caminhada. Pois bem, aqueles dois estão lá entristecidos, caminhando, chutando pedras, olhando para o chão, um falando do problema com o outro, e de repente Jesus se apresenta no meio deles e puxa assunto. E no que Jesus puxa assunto, eles vão falando das notícias da sexta-feira. Eles não têm notícias atualizadas, eles não abriram o zap, não pegaram o jornal do domingo. Eles estão ainda com as notícias da sexta. E as notícias da sexta, aparentemente, não há nenhuma boa, são todas entristecedoras. Então, eles estão ali reproduzindo as mágoas, as lágrimas, eles estão compartilhando suas feridas, suas decepções, suas ansiedades e seus desesperos. E Jesus vai conversando com eles. E Jesus vai falando das Escrituras, e depois chega próxima a uma estalagem, o sol está se pondo, é hora do descanso. Jesus entra, e na hora de comer, Jesus Cristo repete um ato que eles reconheceram imediatamente. Jesus pega o pão e parte e dá para eles. No momento em que eles comem o pão, eles reconhecem que tratava-se de Jesus. Mas o texto diz que Jesus saiu da presença deles. Jesus não apareceu mais. Após o partir do pão, Jesus Cristo desapareceu. Eles então falam: puxa, quando aquele homem falava, não ardia o nosso coração? Olha, quer saber de uma coisa? Vamos voltar para Jerusalém. Por mais que o sol esteja se pondo, por mais que nós vamos encarar a noite, mas nós precisamos voltar para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, encontram-se com os demais irmãos. Queridos, na noite de hoje, nós queremos falar nessa última mensagem sobre o tema Jesus e as nossas incompreensões. Jesus e o nosso desespero. Jesus e as nossas dúvidas. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, nós estamos falando de dois homens que conheciam a palavra de Deus. Nós estamos falando de dois homens que conheciam Jesus. Nós estamos falando de dois homens que ouviram e viram Jesus, que sabiam muita coisa sobre Jesus, mas eles, como homens, apresentam a sua plena humanidade e eles são tomados por dúvidas. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus e as nossas incompreensões, Jesus se faz presente nos piores dias da nossa vida. Jesus se faz presente nos piores dias da nossa vida. Volte seu olhar para o verso número 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É de manhã, é domingo de ressurreição, mas eles não sabem de nada. O discurso deles, no decorrer daqueles 12 quilômetros de jornada, dizem respeito a uma sexta-feira de horror, a uma sexta-feira horrenda, trevosa. Eles estão comentando que ao meio-dia a negritude tomou conta dos céus da Palestina. Eles estão falando do tremor de terra que houve. Eles estão falando também dos mortos que ressuscitaram e invadiram a cidade de Jerusalém. Eles estão falando de coisas terríveis. Eles expõem um para o outro as suas dúvidas. Eles trocam as figurinhas e uma é pior do que a outra. Não há semblante bom, o tema não é bom, não é nada agradável, porque o desespero está instalado.
no diálogo dos dois, no semblante dos dois e, sobretudo, nos corações dos dois. Eles não têm esperança. Sem dúvida alguma, irmãos, está passando na cabeça deles tudo aquilo que eles viram Jesus passar. E penso eu que uma das questões que eles poderiam estar falando aqui vai acontecer o mesmo conosco. Nós vamos suportar, nós estamos preparados para aquilo. Olha, eu não quero isso. E aí começa a vir a imagem da esposa na mente, a imagem dos filhos, dos parentes. O que eles estavam indo fazer, irmãos? Não fazemos a menor ideia. Procurar casa para alugar, um terreno para comprar, um parente para onde se refugiar? Não sabemos. Mas aquele dia ou aqueles dias para aqueles homens, nós podemos traduzir como os piores dias ou os dias de maiores angústias na vida deles. O terror está nos olhos, o peso nas palavras, a angústia na sexta-feira. Mas exatamente nos piores dias, ou no pior momento, como diz o texto no verso 15, que eles não estão sós. Jesus está lá. Interessante observarmos aqui, irmãos, que a voz de Jesus se faz ouvir. Jesus pergunta para eles, Jesus fala com eles. Mas eles não percebem, eles não entendem que quem está com eles ali é Jesus. E nós não temos como apontar os dedos para esses homens, culpando-os de insensibilidade, porque o mesmo nós cometemos. Nas nossas dores, nas nossas noites insônias, quando a aflição toma conta da nossa alma, nós também não percebemos que Jesus está conosco, nós nos sentimos sós. E por muitas vezes não é incomum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: eu me sinto hoje abandonado por Deus. O Senhor me abandonou, Ele não está me vendo. Olha a minha aflição, olha a minha angústia, e cadê Ele? Por que isso está acontecendo comigo? E até no estudo de quinta-feira passada nós comentamos sobre isso. Nós nunca fomos abandonados, irmãos. De fato, apenas uma pessoa se sentiu abandonada por Deus, e foi Jesus. Jesus foi o único que foi abandonado por Deus ali na cruz, porque Ele era o Cristo de Deus. Eu nunca fui abandonado, você também não. Nós podemos ter o sentimento ou a sensação de termos sido abandonados, mas nunca o fomos, porque Jesus, Ele se faz presente mesmo nos piores dias da nossa vida. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, Jesus e as nossas incompreensões, Jesus e as nossas dúvidas, é que Jesus nos oportuniza um diálogo nos piores momentos da nossa vida. Ele não apenas está presente, mas Ele nos oportuniza diálogo, nos oportuniza conversa. Volte o seu olhar para os versos 26 e 27. Nos versos 26 e 27 dizia assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ele vai falar sobre a graça de Deus. Antes disso, irmãos, quando Jesus Cristo está caminhando com eles, eram dois e de repente são três. Quando Jesus começa a puxar assunto, e Jesus pergunta: qual é o assunto mesmo que vocês estão conversando aí no caminho? E aí os dois param e Jesus para também. E a pergunta deles, a resposta deles é uma pergunta. Eles dizem assim: onde é que você estava? Você não sabe o que se passou aqui com Jesus na sexta-feira? Você não conhece esses acontecimentos? Jesus fala: quais acontecimentos? Observe muito bem que quando Jesus Cristo está presente, a presença dele não é nula, não é vã. A presença de Jesus, ela é salvadora, ela é terapêutica, ela é didática, porque Jesus Cristo está dizendo: falem o que está dentro de vocês. Contem a aflição de vocês. Contem o que está tirando o sono de vocês. Contem aquilo que está na alma de vocês, trazendo aflição, trazendo dúvida, peso nas palavras, semblante transformado. Falem, desabafem. Jesus está oportunizando aqueles homens a prática terapêutica do diálogo, a prática terapêutica do desabafo. Nós precisamos externar os nossos sentimentos,
os nossos medos, os nossos momentos ou sentimentos de desesperança, e isso Jesus está oportunizando. Falar com os seus pares, ou seja, falar com os outros discípulos, os outros estavam na mesma vibe, os outros estavam no mesmo clima, todo mundo cheio do terror. João vai falar isso lá no capítulo 20, que no dia da ressurreição, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas com medo dos judeus, e era isso mesmo, era terror. Então, como que pessoas desesperadas vão aconselhar outros desesperados? Não há como. Aquele homem que está caminhando, aquela terceira pessoa que é Jesus, é o único que pode mudar aqueles corações, é o único que pode mudar aqueles semblantes e mudar sobre todas as coisas o foco do assunto. Eles estão apenas trocando figurinhas iguais. Qualquer outro faria a mesma coisa, mas Jesus Cristo está oportunizando a terapia. Jesus Cristo está oportunizando cura. Jesus Cristo está oportunizando graça. Jesus, irmãos, ele não se faz apenas presente nas nossas dores, mas ele nos ensina no meio delas. Ele está conosco, nós vamos passar as dores, mas ele diz: falem, desabafem. Talvez naquele momento, irmãos, fosse até momento de não falar mesmo, até por uma questão de defesa, poderiam alguns pensar, assim como Pedro, no dia do julgamento de Jesus, negou ser companheiro de Jesus. Disse por 3 vezes: não entendo, não sou eu, não sou seu seguidor, porque ali, naquele momento, naquela hora, identificar-se com Cristo era expor-se ao mesmo perigo. E Pedro refuga, e todos os outros fogem. Então talvez aqueles homens não tivessem a segurança necessária para poder, com liberdade, falar dos seus problemas. E não é isso que muitas vezes ocorre conosco? Nós temos dúvidas, incertezas, nós temos angústias das mais diversas origens, e nós muitas vezes nós não nos sentimos à vontade ou confortável para desabafar, para falar. E Jesus está dizendo: fale, diga. Jesus e as nossas dores, ele se faz presente nos piores dias da nossa existência, e ele nos permite o diálogo nesses piores dias. Fale com Jesus. Há muitos e muitos anos, cantava-se muito nas igrejas um cântico que dizia assim: conta para Jesus qual é a tua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência, ora, que tu vais vencer. O que tu precisas, conta para Jesus. Se desanimares com a tua cruz, lembra que maior levou o meu Jesus. Com insistência, ora, que tu vais vencer. O que tu precisas, conta para Jesus. Fale, dialogue, ore. Fale dos seus medos, isso não é sinal de fraqueza. Como eu sempre digo aqui nas nossas reuniões de oração, às quintas-feiras, oração é para os fracos. E é mesmo. Porque nós temos um Deus que tem todo o poder. Por isso que nós recorremos a Ele. Fale. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, Jesus e as nossas incompreensões, Jesus e as nossas dores, é que Jesus nos conduz de volta às Escrituras. Jesus nos conduz de volta às Escrituras. Verso 27 é essencial. Verso 27 diz: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Os discípulos estão com medo, eles estão com pavor nos olhos, eles talvez estejam fugindo, não sabemos, mas eles estão vivendo dias desesperadores, eles estão em desespero. Quando eles conversam com Jesus, que nós sabemos que é Jesus, eles só vão saber depois, no momento é um estranho,
mas o medo é tanto, o pavor é tanto, que eles não conseguem guardar aquilo por mais tempo. E eles vão reproduzir os seus traumas, eles vão reproduzir as suas dores, os seus dramas. E repito, quando a gente troca a figurinha com outro desesperado, é desesperador. O que Jesus Cristo faz com aqueles homens? Jesus Cristo os aconselha citando as Escrituras. Irmãos, quando nós temos as nossas incompreensões, quando nós passamos pelas nossas angústias e pelos nossos traumas, por mais que nós tenhamos momentos terapêuticos com até mesmo profissionais da área ou com irmãos da igreja mais experimentados, nós devemos entender que nós não podemos deixar a palavra de Deus fechada. Nós não podemos deixar a nossa Bíblia fechada, porque Jesus Cristo, embora não houvesse escrito ali naquela hora, Jesus Cristo está abrindo a Bíblia para eles e dizendo: vamos nos lembrar das Escrituras. Vamos ver o que a lei já falava sobre Cristo. Vamos nos lembrar, e Jesus cita. Depois Jesus Cristo fala: vamos nos lembrar de alguns profetas que falaram sobre o Messias há mais de 1000 anos atrás. Vamos. E Jesus Cristo vai falando: de volta às Escrituras. Precisamos aprender esse caminho das Escrituras. Precisamos sim voltar a ver o que a Bíblia nos fala. A Bíblia, irmãos, como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Faltou essa luz no caminho para Emaús. Mas havia a luz do Senhor que brilhou e levou-os a uma compreensão do momento em que estava ocorrendo. Aqueles momentos eram de fato, irmãos, incompreensíveis. Os discípulos não tinham essa compreensão. Uma das queixas daqueles homens era: nós achávamos que ele que ia nos livrar dos romanos aqui, ele é que ia redimir Israel dos pecados do povo. E Jesus Cristo veio exatamente fazer isso, mas não há compreensão para isso. Era necessário, irmãos, lembrar-se da Bíblia. Era necessário, irmãos, voltar às Escrituras. Aqueles homens ali não alimentaram-se disso, eles estavam se alimentando do medo. Eles estavam se alimentando da dor da sexta-feira, do pavor, porque com certeza eles estavam pensando: o próximo serei eu. Jesus Cristo diz: vamos às Escrituras. Volte às Escrituras. Precisamos, irmãos, nas horas das grandes incompreensões da nossa vida, voltar às Escrituras. E quando nós as conhecemos as profecias do Senhor, as palavras de consolo, isso vai desarmando o nosso desespero e rearmando a esperança. Vivemos ultimamente, irmãos, dias muito complicados no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Nós presbiterianos tomamos muito cuidado, né? Nós não somos apocalípticos, nós tomamos muito cuidado com isso, mas não há como nós nos voltarmos às profecias do Velho e Novo Testamentos para observar como as coisas estão ocorrendo no mundo hoje. Vivemos sim, somos hoje testemunhas das peças se movendo no tabuleiro do mundo e vendo profecias se encaixando. Não precisamos ficar desesperados, nem preocupados. Precisamos afirmar a nossa fé no Senhor, porque os próximos dias não serão bons. Eu digo dias, irmãos, não é até o final do ano, não é nada disso. Eu estou me referindo aos próximos anos. Nada vai melhorar. Com este governo, com outro, com quem vier, as coisas não vão melhorar. Devemos entender, irmãos, que mais do que o nosso Senhor ali naquele momento sofreu, nós temos que entender que a igreja também vai ser perseguida. Para isso, nós precisamos voltar às Escrituras. Precisamos reafirmar a nossa fé, porque o desenho que nós estamos vendo esboçado nos países e nos continentes é um desenho terrível. É um desenho onde a igreja será sim perseguida. É um desenho onde crentes sim
serão retirados dos seus lares. Sim! Por isso o tema da mensagem: Jesus e as nossas angústias. Jesus e as nossas incompreensões. O nosso refúgio, irmãos, é voltar às Escrituras, é conhecer as profecias e descansar nelas, sabendo que esse mundo de fato não é para nós, como não era para o Senhor. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou, já disse o Senhor Jesus. Eu não sou daqui. Nós também não somos daqui. A nossa pátria está nos céus. É para lá que o Senhor tem preparado esses lugares. E quando Ele terminar de preparar, no momento oportuno Ele virá e levará a sua igreja. Mas até lá, muito sofrimento todos nós passaremos. Onde está o nosso consolo? Nas Escrituras. É isso que Jesus Cristo faz com aqueles dois homens nos piores dias da vida deles. Vamos às Escrituras. A Escritura nos traz refrigério. As Escrituras nos trazem paz, descanso. Jesus Cristo é aquele que na nossa aflição nos visita, está presente conosco. Ele também está nos permitindo falar, desabafar, e Ele nos leva de volta à Palavra de Deus. Uma quarta e última lição que nós aprendemos, irmãos, na mensagem de hoje, Jesus e as nossas incompreensões, é que Jesus Cristo nos conduz de volta à comunhão com Deus. Jesus nos conduz de volta à comunhão com Deus. Volte o seu olhar para os versos 30 e 31, que nos dizem assim: Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Foi apenas então somente após o momento da ceia que eles entenderam quem era aquele terceiro caminhante, que não era um andarilho, senão o próprio Senhor ressurreto. Ali eles perceberam. Mas quando se dá isso? Celebração da ceia, comunhão. Jesus Cristo faz aqueles homens voltarem às Escrituras e leva-os de volta a Deus. Ali naquele cenário, naquela localidade, uma estalagem a caminho de Emaús, nas proximidades de Emaús, já com o sol declinando, não era momento seguro de transitar por aquelas estradas, aqueles homens então voltaram-se para Deus. Aqueles homens então se voltaram e disseram: puxa, é o Senhor. E eles testificam isso, e agora o assunto mudou. O assunto é: vamos voltar para Jerusalém. Os nossos irmãos precisam saber dessa notícia. Não importa o perigo, não importa a noite, vamos. Isso é mais urgente. Jesus Cristo conduz aqueles homens que estavam a caminho de Emaús, irmãos, tomados de medo, tomados de pavor. Tira esse pavor deles e restabelece a plenitude da comunhão com Deus. É disso que precisamos nos nossos momentos de angústia, voltar à comunhão. Nos voltarmos para Deus, porque não nos esqueçamos, Ele não nos abandona. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que nos conduz a águas tranquilas. É aquele que refrigera a alma, nos refrigera por dentro. Ele tira todo o temor. Ele tira todo o medo das palavras daqueles homens. Ele tira todo o medo da habitação da mente daqueles homens, da alma deles. Refrigera a alma, restabelece a alma, porque a comunhão com Deus é isso que ela produz. Ela traz o homem de volta ao trono do Pai. Agora é hora de voltar. Não importa o que nós viemos fazer aqui, há algo mais importante lá de onde nós viemos, Jerusalém. Quando Jesus Cristo, irmãos, estabelece a graça e a paz, e quando nós estamos em comunhão com Deus por meio de Jesus, o nosso rumo tem que mudar, a nossa rota tem que mudar, a nossa visão das coisas se amplia. É preciso rever nossas prioridades. Aqueles homens tinham o que fazer em Emaús, mas agora isso é relegado a um segundo plano. Jerusalém me aguarda,
vamos retornar. Jesus nos conduz de volta à comunhão com Deus. Finalizando a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, estamos observando aqui que inquietações, dúvidas e incompreensões são questões próprias do ser humano e também são questões próprias daqueles que caminham com Jesus. Esses eram discípulos de Jesus, estavam inquietos, nós também. Então a inquietude, ou as incompreensões, ou as dúvidas, as incertezas e mesmo o medo são sentimentos comuns a qualquer ser humano. Mesmo aqueles que creem em Deus podem ser assaltados por sentimentos tais. Até aqui nenhum problema, isso é comum no ser humano. Aqueles homens se sentiam os homens mais abandonados do planeta. Por vezes nós também nos identificamos com esse sentimento de abandono, de menosprezo, de que o Senhor Jesus se esqueceu de nós, que Ele só olha para pessoas A, B ou C que estão aparentemente sem problemas e Ele não vai visitar a minha casa, Ele não vai transformar a minha vida. Esses são sentimentos comuns a todas as pessoas. Mas, conforme nós vimos, irmãos, Jesus Cristo não abandona a sua igreja, Jesus Cristo não abandona o seu povo em nenhum desses momentos. Pelo contrário, Ele se faz presente. É Ele quem toma a iniciativa de caminhar conosco, porque Ele conhece as nossas aflições. E nós não percebemos que Ele está conosco. Nós entendemos que o caos se instalou e ponto final. Mas Jesus está presente no meio do seu povo. Ele caminha conosco, Ele está ao nosso lado, sem que isso nós percebamos. Aprendemos também na noite de hoje, irmãos, que Jesus Cristo quer ouvir as nossas queixas. Não é errado nos queixarmos ao Senhor. Ele quer ouvir. Então, com isso nós aprendemos que nós não podemos guardar as nossas frustrações ou podemos guardar conosco e administrar todo o sentimento ruim. Nós não temos estrutura para isso. Precisamos falar com o nosso Jesus sobre isso, sobre tudo aquilo que aflige a nossa alma. Ele quer ouvir as nossas queixas, as nossas lamentações. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós podemos caminhar e suportar. Ele conhece a nossa desesperança, que por vezes assume o controle da nossa vida. E a desesperança, irmãos, ou desespero, não é boa guia. Não é. É o pior dos comandantes. Porque o desespero, irmãos, nos leva a atitudes desesperadas. Porque ela entende de desespero. Mas Jesus é a esperança. Ele entende de esperança. É Ele quem nos aponta as Escrituras como a base da verdade, o alicerce da nossa vida, o alicerce da nossa prática, para que nos refugiemos nela, para que a conheçamos, para que nela nos firmemos. Quem conhece as Escrituras, irmãos, não teme o que há de vir. O próprio apóstolo Paulo, por vezes incompreendido, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Quando os membros da igreja disseram assim para ele, quando ele estava indo para ser preso em Roma, disseram, não vá. E ele disse assim para o povo, para os irmãos, particularmente para os presbíteros da igreja de Antioquia e de Éfeso, mas sobretudo aos presbíteros de Éfeso, ele dizia, eu sei o que me aguarda, não é? Eu sei, serei preso, eu sei disso, mas eu sei, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Por vezes, irmãos, essas expressões de fé podem fazer com que as outras pessoas não entendam, mas a igreja precisa sim, nos dias de angústia, reafirmar a fé. É isso que precisamos. Não é alimentar o medo, como aqueles dois estavam, mas reafirmar a fé. Por isso Jesus Cristo fala, vamos voltar às Escrituras.
Elas não falham, precisamos revê-las. Ele nos leva de volta à comunhão com Deus e nos ensina que Deus é a razão maior de todas as coisas. Pois bem, aqueles dois homens retornam para Jerusalém, eles se reúnem e aí eles começam a falar: olha, Pedro já viu o Senhor. Sabe o que me deixa intrigado também aqui nesse episódio aqui, irmãos? É que esses dois discípulos, quando eles estão conversando com Jesus, eles já têm notícias boas sobre Jesus. Eles já sabem, sim, da notícia da ressurreição. Olha lá o verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido a visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha o 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então preste atenção. Esses homens sabiam sim da ressurreição de Jesus, primeiro pela boca de Jesus e depois pelo comentário das mulheres e dos discípulos, e mesmo assim a vida não mudou. Às vezes, irmãos, trocar figurinhas com outros parece que não é suficiente. Precisamos mesmo desse Jesus, precisamos mesmo das Escrituras. Eles são a nossa base, elas que vão nos fortalecer. Que as nossas vidas, irmãos, espelhem esse ministério de Jesus, um ministério que oportuniza, um ministério que ouve, um ministério que volta às Escrituras, um ministério que liga ou religa o homem a Deus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus e que essa série de mensagens, irmãos, 65 mensagens sobre o Evangelho de Lucas, narrando o ministério de Jesus, que essa série de mensagens, irmãos, sirva para a nossa edificação, para a edificação da Igreja de Cristo, para que aprendamos cada vez mais e, sobre todas as coisas, coloquemos isso em prática. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.